minha vacina em casa? Ele, por que minha vacina em casa? Se eu tomo no centro de convenções, ela disse, olha, porque deu aquele problema, a senhora foi escolhida para tomar em casa. E minha filha, aqui você não vê, não. Tu é De louca, jeito Fátima. Todo mundo está tomando em casa. Deixa eu falar. Aí eu fiquei morrendo de medo. Ana, pelo amor de Deus, eu disse, me deu o telefone da pessoa que lhe mandou. Ana, será que não é um assaltante? Não, não se abre porta nem assim, não. Não, tudo bem, tem que checar. Mas os meus colegas médicos, todos tomaram em casa. Deixa eu dizer. Aí eu liguei para a Cleide, aí eu liguei para a Noemi, porque a Noemi é do município, né? Aí eu disse assim, me deu o telefone dela, disse, Regional 6. Ela disse, vou procurar aqui. Aí a mulher já ligou o telefone, Ana? Eu digo, não, minha filha, isso aí deve ser golpe. Não vou, não vou. Aí liguei para a Cleide, peguei o telefone dela. Quando eu liguei de novo, a Cleide falou com ela. Era verdade. Aí ela disse, olha, eu já passei da rota, eu pedi desculpa, né? Eu digo, você tem que entender, a gente morre de medo. Ela disse, não, mas eu estou identificada do Corém, o carro é do município, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela ficou de vir no final da tarde, ela veio antes. Aí eu digo, minha querida, me desculpa, mas eu vou descer. Você não vai subir, não. Eu vou descer, eu vou tomar lá embaixo. Aí eu desci e aí tomei, graças a Deus. Aí ela mostrou a identificação, tirou uma foto da minha, explicou outro dia, mostrou o lote. Mas, Ana, ela devia ser uma coisa. Aí a Cleide, quando olhou na relação de hoje, o meu nome tem domicílio. Mas você só foi ver depois que a moça ligou, né? Mas aí, meus colegas médicos todos da academia foi domicílio. Só eu. O negócio é que está faltando vacina e eles estão escolhendo as pessoas para aplicar em casa, porque fica a multidão querendo tomar vacina. Faz tempo que eles tomaram. Aglomerar. Não, deles não. Foi antes de mim. Faz muito tempo que eles tomaram. Segunda dose. Não, mas agora foi por isso, Ana, porque eu tomei a primeira no centro de convenções. Agora tudo bem. Eu estou falando que eles tomaram há muito tempo. Antes de mim. Aí eu perguntei para ela por que eles não tinham divulgado. Ela disse, olha, é perigosíssimo a gente divulgar, Cano, porque divulga. Aí alguém quer dar um golpe, faz um negócio desse, entra na casa de uma pessoa. Então, eles não podem, não é assim, tem que a lista. Ele disse, a lista nominal é a melhor coisa que você tem que fazer, é olhar na lista todo dia. Porque você, se não for, seu nome não está na lista, você não vai. Se seu nome estiver na lista, você vai. Se está dizendo que é em casa, aí tudo bem. Mas se eles divulgarem na televisão que uma parte vai ser em casa, o pessoal que dá golpe, Ana, vai todinho dar golpe no povo, nos velhos. Vai mesmo, que o povo brasileiro é safado. A Cleide acha que eu não devo tomar a segunda dose da vacina. Qual é a tua opinião? Eu não sei. Você tem que falar com quem entende. Eu posso consultar o médico quer me dar uma receita para eu tomar da Coronavac. Vou misturar duas vacinas diferentes. Posso falar com a minha amiga, a Margareth Dalcom, porque ela entende disso. Porque ele acha que eu, talvez, ele não tenha certeza, porque eu estava medicada, porque eu cheguei a vomitar, porque dá trombo no estômago e na cabeça. Eu tive dor de cabeça, vômito, eu tive todos os sintomas de quem vai ter trombo, e não tive. E ele disse que é porque eu tomo 2 remédios, o AS, e o nome do outro é para o coração. É o Sustrate. Ângela, vai ter a Bienal agora da academia, se você quiser assistir, só vai ser vacina e Covid. A Bienal da academia vai ser transmitida pelo canal do YouTube da academia e pelo Facebook, é pública. Toda a discussão, vem gente do Brasil até do exterior. Covid. Vem muita gente para falar. É Academia Cearense de Medicina, então, é o assunto. A gente está organizando, já fizemos 10 reuniões. O médico disse que está estudando essa possibilidade de tomar uma dose de uma vacina e a segunda dose da outra. Como eu tive esses efeitos muito sérios, ele acha melhor que eu tome da Coronavac. Vai ter muita coisa sobre vacina de especialista, né? Eu não entendo. E aí eu fiquei inseguro, né? Porque eu tenho que tomar vacina, que eu não quero pegar esse vírus. Inclusive, na hora da Bienal, a pessoa pode fazer pergunta pelo Facebook e pelo canal do YouTube. A pessoa pergunta, a mesa vai responder. Entendeu? Você pode participar. Eu queria saber se... o link para mim, Ana, o link. A Fátima tomou a vacina? É 12 de maio que vai começar, eu mando na época certa. A Fátima tomou a vacina? Tomou. Tomei. A segunda dose, tomei hoje.
Graças a Deus. Aliás, aí em casa, todo mundo teve muita sorte, todo mundo tomou a segunda dose. Tem 1.000 pessoas que não conseguiram Tanta tomar a gente segunda que não dose, porque conseguiu, está né? faltando a Graças a vacina. Muita Deus. gente. Teus Vai filhos agradecer a todos Deus. tomaram, Ângela? Hã? Teus filhos tomaram? Não, todos lá de casa que tinham Já que tomar, chegou a com meus vacina, irmãos, Ângela. que tinham Tu que já tomar a segunda tomou, dose, Vanessa? tomaram. Semana que vem já normaliza. Muita gente não tomou porque acabou e venceu a data. Acabou, Vamos não tem começar, né? vacina. Ó, tá chegando a Cleide, Gorete. Semana Deixa que eu falar vem uma já coisa. normaliza. Eu queria Chegou saber, já o Semana que novo vem, lote. mas teve gente que venceu semana passada. eu Esse queria porque- saber qual Gorete, se foi... tu não quiser Ah. participar, tu pode entrar mais tarde. Ana, eu queria Tá saber... desligado o som, Gorete. Tá desligado o som, ninguém tá te ouvindo, não. Diz, Lúcia. Ana, eu queria saber qual foi o celular, quem foi o celular que conseguiu pegar aqueles vídeos que tu fizeste? Eu. Só o da O Gorete? Não, lá de casa todo mundo conseguiu. A Liana Só conseguiu. smartphone, só E o Raimundo Luiz smartphone. já não. explicou. E Olha, o Gustavo já Em explicou. smartphone não, só Não, não é isso aí, não. Eu acho que são os celulares mais antigos, os mais novos, independente de marca, pega. Porque o Daniel pegou, a Liana pegou, a Jana não pegou, e lá em casa Eu tudo não Samsung. peguei, Ana. O meu não pegou. Não, é tudo Samsung. Então, o meu pegou, porque nós temos os mais novos. Eu acho que é questão de ser mais todos novo ou são mais velho. iPhone. Não, o problema Os não que é isso. pegaram eram iPhone. O meu é É smartphone, questão de não iPhone. pegou. Celular, isso aí. Não, pô. Ana, O meu não Ana, pegou o meu o som. não pegou, porque não é Pessoal, iPhone, o meu Isso é um aí não tem iPod, nada aí a não ver pega. com o celular. Tem a não. ver. Todo arquivo, ele tem uma extensão. Arquivo de voz ou arquivo de vídeo. Tem alguns celulares que não tem todos os arquivos. A Ana gravou em um arquivo cuja extensão não tem em todos os celulares. Você pode, inclusive, baixar esse arquivo. Só nos mais novos. Celular novo tem, dependendo do Olha, celular. Porque o meu não é velho. O meu é um A50, pô. Pois é, não Infelizmente, sei. não veio com essa extensão. Não Mas você veio, pode pois é, baixar. não veio. Mas os da Samsung, os novos da Samsung, todos vêm. Só Por da quê? Samsung. Só Porque da ali Samsung. a Gorete, eu, o Daniel e a Liana vimos perfeitamente. A Jana Da Samsung. 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 Pronto, Não tem nada a ver com marca, nem com o celular. Não, eu estou só dizendo Vem com que a os quantidade de celulares arquivo que tem novos da Ana. Samsung, o da Jana é mais velho, não pegou, e é da Samsung. O da Lúcia é Samsung, mais antigo, não veio. Os Ana. novos que estão sendo lançados O seu é um iPhone? Me responda a pergunta. O seu é um iPhone? Não. Só isso. Não é? Ângela, é porque deve ser o iPhone, o meu não pega, porque o meu foi um iPobre, aí não pega o meu telefone, não pega de O jeito meu é nenhum. smartphone, antigo. não pega. É como o E é da Raimundo Luiz Motorola. explicou. Smartphone da Motorola, não é iPhone. Não depende de marca. Se for mais novo, eu acho que pega, Raimundo Luiz. Vem Não todo- depende de Então, marca. todo mundo vai ter que mais novo, comprar um é celular questão mais de novo para ter ouvir as arquivo. cores da Ana. Francamente. mas esses Ana, mais grave outra novos extensão, têm. pelo amor de Deus. Esses mais novos têm, todos têm Pelo amor de para Deus. pegar. Eu acho. Quer dizer, então, que agora tu tem que procurar uma extensão que todo mundo Não escuta. Senão necessariamente, todo mundo vai porque comprar o celular meu mais é novo, moderno, é o porque a A50. Ana grava uma O extensão meu é que o penúltimo Não sou lançamento. eu, ninguém tem. Ângela. Ô, Ângela, você não tem a menor ideia do que eu fiz. Um vídeo, um cassete que o papai gravou em 1972, entendeu? Há quantos Sim, anos? grave em outra extensão, bem. Ela pensa que é assim. Minha filha, para chegar no meu computador, teve pois é. E para eu Já jogar no Movie Já está no seu Maker, teve, computador, pois é. grave agora em outra extensão, Não. cara. Todos os computadores pegam, só não pega esses celulares. Eu vou mudar. A pessoa assiste no computador, no notebook. Assisto nada, computador não assisto nunca. Estou só dizendo, quem tiver interesse em assistir, não é Eu obrigado tenho, a mas- assistir, não. Outra coisa, eu botei na minha página do Facebook, todo mundo está assistindo lá. O problema é alguns celulares que não têm essa extensão. Alguns. Muito boa ideia. Mas no Muito boa futuro ideia. todos vão ter, Ângela, porque eles estão aprimorando cada vez mais. No futuro. Pronto, vamos, gente. Acabou futuro- a confusão. Não, pois é. Quem é Então vamos hoje? começar, né? Espera a... No celular. Espera quem chegar, gente.
Espera quem, Lúcia? Espera quem, Lúcia? Pelo amor de Deus, tu tá de barriga cheia. Espera A quem, Cleide. Lúcia? A Cleide. A Cleide já está Cadê a aí. Cleide? Cleide já entrou. Eu acho que já Entrou tem não. 9 pessoas, ninguém vai esperar, não. Já está 19h21. Olha aí, meia hora nesse negócio para terminar 9 horas da noite. Não, é porque a gente combinou que ia ter um tempo de conversa, Gorete. Bota ao Eu menos acho 15 minutos. 15 minutos de conversa, tá ótimo. Gorete, Bom, até a hora que você quer, você sai. A minha Pronto, tá opinião bom, é tá que bom. tenha meia hora de conversa. Quem quiser Quem continuar a quiser conversa, conversa, depois. Agora tu está em trabalhar, tem que dormir cedo. Tu acha 9 horas Não, tarde? tudo bem, pronto. É porque eu quero jantar e tudo. Você janta aí, você não está nem incomodando a sala. Não vou jantar agora, porque eu não estou com fome agora. Você Pode pode Mas lá tirar para jantar. as 8 você horas vai eu jantar, quero. Gorete. Você pode tirar fecha sua sua imagem imagem, aí e vai jantar jantar, e ficar ouvindo. Tá bom, acabou. Agora eu acho que o negócio marcado para 7 horas, se desse 15 minutos, tudo bem. Mas meia hora, Eu vou dizer, Tudo bem, foi bota logo para as 10. combinado, foi Minha combinado. turma que fica ia dar até, um ó, tempo minha de turma conversa. fica de 8 à meia-noite. Foi Conversando, combinado que aí tinha sai, que dar um outro tempo vai de lanchar, conversa. outro sai. E fica Eu quem vi quiser o fogo ficar. para Mas, fazer. Lu, vamos combinar agora. Eu acho que 15 minutos tá bom. 15 minutos. É uma Eu acho tolerância. que não. Eu acho que Gente, não. vamos começar. Então, começa então. Não vai A mais minha discutir. Começa. opinião é que começasse de 7 a 7h30, que seria conversa. Quem que não quiser a conversa, chega depois. Deixa eu ver. Por quê? Porque a gente tem que jantar com calma, senão fica aquela correria. Não, Eu tudo acho bem. que assim, 7 a 7h30. Foi o cérebro da luz. Vamos organizar democraticamente. Eu acho que 15 minutos, Lúcia. A gente pode conversar no final também, dividir a conversa. Mas eu quero dizer, Ana, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente que só chega depois porque vai jantar. Chega depois, 7 horas, tá bom, Lúcia. A pessoa janta 6h30. Mas a pessoa chega depois por isso. A Lúcia quer dizer que muita gente entra depois, porque nesse período até 7h30 está jantando. Alguma coisa? Aí é que entra. Foi isso que a Lúcia quis dizer, eu entendi perfeitamente. Pois é, mas 7h15 Não tá adianta bom, né? mais Vocês não acham, não, para começar 7h15? 15 minutos de tolerância, eu acho que tá bom. Se quiser conversar mais um assunto, no final, fica. Quem quiser, fica no final. Vamos conversar, então, vamos começar. Ó, eu vou tirar o som só para dar umas explicações, para funcionar direito, porque eu estive conversando com a Lúcia no telefone, e ela deu algumas sugestões que a gente não está seguindo. É para melhorar, para melhorar. Eu vou tirar aqui o som. Pronto, tirei o som. É o seguinte, primeira coisa, todo mundo tem que ligar o som só na hora de falar, se acostumar a ligar e desligar. Quando começar, para todo mundo não deixar o som desligado. E outra coisa, não é para interromper, não é para interromper. Vocês peguem um papel e um lápis e qualquer pergunta que tiverem para fazer, vai o debate no final. Porque a gente está prestando atenção que toda hora a pessoa é interrompida. A gente não tem que se educar para isso. Termina de falar, passa para o outro, passa para o outro. Todo mundo fala. No seu tempo, liga o som só de quem for falar. No final, tem um debate. Aí a pessoa pergunta, olha, eu fiquei com dúvida aqui, porque a Lúcia até disse que a Noemi fez uma pergunta a ela e ela não pôde responder, porque todo mundo falou na hora da apresentação. Então, vamos todo mundo apresentar, e aí, quando terminar, a gente debate. Tá bom assim? E outra coisa, 15 minutos para começar. Pois é, 15 minutos para começar. Daqui para frente, começa 7h15. Estou combinando, Gorete. Porque, como a Lúcia disse, sim, o tempo também é importante, o tempo. Tem gente que extrapola. Eu estou obedecendo meu tempo, até menos. Até menos. Eu me programo para falar só no meu tempo. Mas tem gente que extrapola, não pode, porque prejudica o outro. Se eu passar, pode avisar. A gente tem que se educar, vai se educando, e depois não precisa nem ninguém estar dizendo, avisar. Se a pessoa se educar, já sabe o tempo para falar. Olha, está entrando outra pessoa aqui. Então, vamos começar, né? Agora, só o seguinte... Cadê o Carlinhos?
Carlinhos está doente. Diz que está com problema de dor renal. Como é o nome? Que o papai tinha? Cálculo renal. Cálculo, é. Então, vamos botar logo na ordem como é que vai ser? Hoje vai começar pela Cleide, né? Porque a última vez, quem começou foi o Roberto. O Roberto é para o fim da fila. Aí, depois da Cleide, vem... Depois da Cleide, a Fátima. Depois da Fátima. Aí vocês vão vendo. É porque é o seguinte, Fátima, de Ângela. Aí, depois da Ângela, Carminha. Carlinhos não está, Carminha. Aí, depois, quando terminar a Carminha, que não tem Isabel, não tem nada, aí volta para a Lúcia, aí começa. Lúcia, Raimundo Luiz, eu, Gorete. Então, hoje quem vai começar é a Cleide. A Carminha está aí. É para obedecer, então, o horário. 5 minutos com 1 minuto de tolerância, 6 minutos, pelo amor de Deus, dá para falar. Gorete e Luiz, o último é o Luiz. O Luiz hoje vai para o fim da fila. Então, vamos começar, né? Deixa o som desligado e quem vai liberar o som vai ser a Cleide. Cadê a Cleide? Ângela, marque aí a hora, porque eu acho muito ruim marcar a hora. Marque a hora. Algum de vocês tem que fazer alguma coisa, que eu fico aqui pilotando essa sala, é trabalhoso. Vou marcar. Quando faltar 1 minuto, eu vou interromper e avisar. Pronto. Cleide, ligue o som e eu vou desligar meu som. Todo mundo com o som desligado. Liga o som, Cleide. Ela congelou. A Cleide congelou. Então, depois da Cleide... Fátima. Então, começa a Fátima, que a Cleide está congelada, ninguém vai perder tempo. Depois, se ela descongelar, ela vai depois da Fátima. Vai, Fátima. Quando é que ela descongela? Não, ninguém sabe. Então, é melhor você começar. Se ela descongelar, ela fala depois de você. Pronto. Boa noite. Eu queria falar uma coisa que depois de muito tempo, eu acho que a gente vai ficando velho, né? A gente vai começando a lembrar de coisas do passado. Eu acho que o passado vai ficando mais vivo, eu não sei se vocês sentem isso, né? E essa reunião é muito boa, porque eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu disse, meu Deus, minha família, todo mundo é inteligentíssimo, todo mundo é estudioso, todo mundo tem a letra bonita. Tirar a Fátima do negócio? O que foi? Alguém ligou o som, atrapalhou a Fátima, não sei quem foi. A Lúcia, que reclama, ligou o som e interrompeu. Posso continuar? Vai, Fátima, pode. E aí eu já fiz até terapia sobre isso, né? E aí eu acabei descobrindo e queria que no final ouvir vocês duas questões. Uma, eu fui entender por que a minha letra não é bonita, por que eu tenho horror a escrever, por que eu fiquei no Piapá Teatá, todo mundo sabe dessa história, e eu não passava, e a mamãe foi muito sábia, como eu não passava, me colocou na escola doméstica, e na escola doméstica eu fui pegando alguns dons diferentes, algumas coisas relacionadas até hoje no meu trabalho. Então, eu tenho horror a escrever, eu não gosto de ler, é uma coisa assim, eu dizia, meu Deus, eu não sou tão burra desse jeito, eu venho de uma família de uma mãe inteligente, um pai inteligente, eu não consigo. E fui buscando, e junto com a terapia, eu consegui entender que quando eu nasci, eu era canhota. Eu sou canhota. E eu acho que naquela época não podia, né? A pessoa não podia ser canhota, não devia não poder. E aí jogava a pessoa para escrever com a direita, fazer as coisas com a direita. E o que aconteceu comigo? Eu nem sou esquerda, nem sou direita. Eu fiquei com horror a escrever, fiquei com horror a estudar, tenho uma letra horrorosa, não sei escrever nem com a esquerda nem com a direita. E aí a Cleide pesquisou alguma coisa, a gente conversando com ela, e parece que é isso mesmo, né? É porque parece que o cérebro, a pessoa já... É tanto que o João Lucas, meu filho, é canhoto. A Maria Vitória é canhota. Então, a gente hoje não é canhota, que fique canhoto. E é tanto que aquela foto que a gente tem, que tem um globo na frente, de farda, a minha caneta está na mão direita. Então, provavelmente, com certeza, eu dizia, era com a direita, tem que escrever com a direita. E eu acho que deve ter sido isso, né? Não é que eu não sou inteligente, não. Eu acho que sou muito. É tanto que eu sou muito criativa, eu crio muita coisa.
E era só para partilhar isso com vocês. E outra coisa que eu queria partilhar, que eu nunca consegui entender por que que eu vou para os cantos, eu tenho horror ficar sozinha no final do local. É uma coisa esquisita, alguma coisa que eu vejo que está fechado. Não é fobia vamos supor, a festa termina, eu jamais vou ser a última a sair do buffet. Eu posso ser até a penúltima. Me dá uma coisa estranha, esquisita, eu nunca tinha entendido isso. E eu lembro que lá em Baturité, eu não sei se algum de vocês lembram disso, eu estudava, devia ter 4 anos, 4, 5 anos, tem aquele corredor no Colégio das Irmãs, eu me perdi ali naquele corredor. E eu me vi claramente, como se fosse assim, 5h30 da tarde, eu sozinha naquele corredor, eu olhava para aquele corredor, não via ninguém. Eu sozinha, e eu fiquei sentada naquele parapeitozinho, acho que era um batente, sei lá o que era, e eu me vi sozinha, então eu me perdi. Então, isso me causou um... Eu não sei se alguém lembra, eu queria perguntar depois se alguém lembra disso, que eu me perdi muito pequenininha lá no colégio, eu tinha ido para a aula, e me deu em mim até hoje, né, esse pânico. Eu não sou a última a sair, eu tenho que sair junto com alguém, então eu tenho que sair na frente, de ficar sozinho, né? Então, era isso que eu queria perguntar, são essas duas questões, que essa reunião, dizer também que essa nossa reunião ela é maravilhosa, porque além da gente conversar algumas coisas, apesar das diferenças que a gente tem, cada um de um jeito, eu acho que a gente partilha coisa que nós nunca partilhamos, isso é muito bom. Parabéns para a Ana, que teve a iniciativa, porque isso é muito bom. É como se fosse uma terapia. Eu acho que cada um fala dos seus gostos, da sua vontade, do que pensa, do que foi, e recordar é muito bom, é viver, porque vai sarando as feridas. E essas são 2 feridas que eu tenho, e que, graças a Deus, como eu já sei, né, o que foi, é melhor mesmo, já velha, já mais velha, a gente ir lidando com esse tipo de coisa, né? Era isso que eu queria partilhar com você. E eu dizer que eu gosto muito de estar com vocês, porque eu amo demais todos vocês, viu? Pronto, terminei. Cleide, agora. Volta para Cleide. Cleide, ligue seu som. Congelou de novo. Ai, não. Pronto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, fale, Então, Cleide. Está todo mundo ouvindo, Cleide? Eu vou marcar o seu tempo agora. Pode começar. Sim. Não, eu vou falar. Eu vou falar de um senhor, o Itamar Espíndola, que ele gostava de hipnotizar. Então, na época que eu estava na faculdade, eu assisti uma palestra dele no Senac, que ele foi falar sobre parapsicologia. Ele gostava de hipnotizar as pessoas. Aí ele diz assim, olha, tem 3 tipos de pessoas: refratárias, que você não consegue hipnotizar, as sensíveis, que você consegue hipnotizar, e as hipersensíveis, que você hipnotiza fácil. E eu tenho um amigo em Fortaleza, o nome dele é Capitão Miguel Edi Távora Arruda, isso na palestra, no Senac, ele falando para um monte de gente. Chamou o papai, Capitão Miguel Edi Távora Arruda, que tem uma filha que ela é hipersensível. E essa filha dele, eu sou amigo da família, e numa ocasião de uma reunião, eu fiz uma experiência com ela. Em pensamento, eu comecei a dizer o nome dela. Noemi, que era a maninha. Ela saiu de onde ela estava e chegou perto de mim e disse, o senhor me chamou? Isso só no pensamento. Então, essa garota, essa menina, essa moça, tem esse dom. Se ela tivesse desenvolvido esse dom, ela seria capaz de dar até um diagnóstico diante de uma pessoa com algum problema de saúde, que a pessoa não soubesse, ela seria capaz, porque ela era hipersensível, de dar um diagnóstico de alguma doença. Isso era ele falando na palestra. Quando terminou a palestra, eu fui conversar com ele e disse que
que era filha do capitão Edi e irmã da Noemi, mas que ela não tinha desenvolvido esse dom. E me lembrei do médico famoso em Maranguape, doutor Argeu Herbert, que a Ana talvez tenha até conhecido. O doutor Argeu, ele nasceu em 1911, eu fui pesquisar, e morreu em 1977. Ele era um médico que tinha realmente esse dom, mas parece que ele era também espírita. Então, em Maranguape, ele é muito querido. Em Maranguape tem um hospital com o nome dele, Argeu Herbert, ele é até descendente de alemão. Tem uma avenida com o nome dele. E eu tenho 2 casos interessantes que ele realmente descobriu. Um foi com a tia Rocilda. A tia Rocilda contou esse caso que eu ouvi. A tia Rocilda teve um problema de bexiga seríssimo, urinário, e fez 1000 exames, 1000 tratamentos, não ficava boa com os médicos aqui. Aí ela foi para o doutor Argeu. E o doutor Argeu, examinando, disse, olha, você tem uma tuberculose na bexiga. Acertou o diagnóstico. E aí ela tomou o remédio, né, certo para o bacilo e ficou boa. Que a gente sabe que a tuberculose pode dar em qualquer local, mas principalmente no pulmão, pode dar nos gânglios, no linfonodo, pode dar nos ossos, no intestino, inclusive nos rins. E a tia Rocilda teve essa tuberculose na bexiga, que quem conseguiu diagnosticar foi o doutor Argeu. O outro caso do doutor Argeu foi de uma senhora que estava muito mal, um problema pulmonar, respiratório, mal. Tinha ido a todos os médicos e nada. Aí o marido chamou o doutor Argeu em casa, o doutor Argeu foi examinar essa senhora, viu todos os exames, conversou, examinou a paciente e disse, agora eu vou examinar a casa. 1 minuto, Cleide. Aí ficou examinando a casa toda. Aí disse, agora eu vou examinar fora da casa. Quando ele saiu, chamou o marido e disse, tire sua esposa imediatamente daqui, porque a doença dela está nesses cajueiros. Os cajueiros floridos de pólen, a mulher estava com um processo alérgico enorme, uma asma, não ficava boa. Então, ele descobriu que eram os cajueiros. Aí o marido tirou a mulher da casa, né, lá que tinha os cajueiros, e a mulher ficou boa. Então, é aquela coisa, Shakespeare, existem muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não consegue, né, imaginar. São casos assim que fogem um pouco, né, do que é o normal. Por isso que o Itamar Espíndola estudava o paranormal, como ele dizia. Pronto. Eu posso falar alguma coisa sobre o que a Cleide disse agora, que ela terminou a palestra? Ana, é melhor deixar para o fim. Eu também tenho que falar sobre isso. É melhor deixar só no final, de todo mundo, né? Anota e no final a gente fala. Não está na cabeça. Agora sou eu, vou compartilhar a tela. Congelou tudo. Vou compartilhar a tela, viu, Ana? Mas eu falei direito. Espera aí que eu vou liberar. Pronto, Ângelo, está liberado. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Estão vendo? Estamos vendo, sim. Então, eu vou falar hoje sobre as imagens, estátuas do Egito Antigo, né? Eu vou tentar responder uma pergunta que até hoje ninguém conseguiu responder e vou querer saber a opinião de vocês no final. Porque muitas imagens e estátuas do Egito Antigo eram mutiladas, certo? Por muitas décadas. Isso foi um mistério, certo? E não foi solucionado até hoje. Os especialistas do Egito Antigo ficavam se perguntando o porquê, certo? Alguns acham que eles tinham o nariz quebrado por causa de transporte, né? Uma estátua de décadas, de muitos anos, o tempo ia mutilar, principalmente a parte mais elevada, que seria o nariz.
Mas eles diziam, mas como é que pode? Nós temos estátuas imaculadas e a única parte que falta é o nariz. E isso deixava aquela curiosidade. Quer dizer, tem milhares de anos essa estátua, mas ela está perfeita, só o nariz que é mutilado. E uma parte dizia que é a parte mais fácil de quebrar, o nariz ficou nesse negócio. Mas aí eles chegaram à seguinte conclusão, analisando. Como explicar que obras de representação bidimensional geralmente apresentam os mesmos danos? Está aqui uma obra bidimensional, vocês estão visualizando, né? Também está tudo sem nariz. Isso aqui é a 19ª dinastia, por volta de 1200 a.C., certo? Em homenagem a Deus Ptah. Ana, se eu falar o nome dos deuses errado, tu me perdoa. Isso aqui é uma representação bidimensional. E o nariz, ó, também está com um problema. Do jeito da estátua. A estátua, tudo bem, mas aí alguns estudiosos disseram que os antigos egípcios acreditavam que as imagens poderiam abrigar poderes sobrenaturais. É o que explica Eduardo Bleinberg. É o curador Centro de Arte Egípcia Clássica e do Antigo Oriente Médio do Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele dizia que a palavra escultura significa literalmente algo criado para viver, enquanto o escultor é alguém que lhe dá vida. Então, essa crença constituiu nos povos do Egito antiga prática religiosa de devoção à imagem, certo? E elas faziam oferendas, as pessoas faziam oferendas para as imagens, a fim de receber bênção e ofertar oferenda para os deuses. Então, eles ofertavam para uma imagem, a imagem repassar para os deuses, certo? Então, a explicação dele é que esses atos de decapitação está no objetivo de desativar a força da imagem. Era esse o objetivo. Esse exemplo é dado a partir desse ato. A mesma perderia algum poder que é relacionado à parte específica do corpo da estátua, que foi retirado. Então, se cortasse a orelha, a estátua deixaria de ouvir. E se cortasse o nariz, eles diziam que é onde se respira. Então, o espírito que entra naquela estátua morreria sufocado, sem nariz, certo? Porque o nariz, para eles, era a função vital para a vida, a respiração. Sem o nariz não seria possível, né? Então, isso ia impedir que as almas integrassem as estátuas e recebessem oferendas ou retransmitissem para os deuses. Certo? Ele também analisou que algumas estátuas não tinham os braços, certo? O braço esquerdo era cortado, era depredado, certo? Porque a crença dizia que a mão esquerda era que recebia as oferendas e a direita era que passava as oferendas, também eram cortadas. Eles começaram a observar. Então, a mutilação tinha a intenção de restringir o poder e podia ser feito de diferente maneira, né? Vocês estão vendo aqui a Cleópatra, o nariz da Cleópatra, como está? Nem a Cleópatra foi poupada. Certo? Agora, se conta sobre Rató, a deusa do amor e da fertilidade, em uma inscrição nas paredes do templo de Dendera, provavelmente construído pelo faraó Pepe I, 2310 a 2260 a.C. Voa do céu para entrar no horizonte da sua alma, isto é, seu templo, na terra, voa em direção ao seu corpo e se une à sua forma. Então, eles diziam que os espíritos dos deuses entravam na estátua e do ser humano também, porque morria e virava espírito e voltava para a estátua. Nesse caso, a deusa imbui uma figura tridimensional, mas, no mesmo tempo, fala-se sobre como Osíris, um dos deuses mais importantes do Egito Antigo, se funde com a representação em relevo de si mesmo. Osíris vem como um espírito, ele vê sua forma misteriosa representada em seu lugar, sua figura gravada na parede, entra em sua forma misteriosa, apoia-se em sua imagem. Uma vez ocupadas as imagens, eles tinham os poderes que podiam ser ativados por meio de rituais. Então, tinha os rituais e aí
eles teriam poderes, certo? E que poderiam ser desativados se a imagem sofresse algum dano. Essa aqui é Tutankhamon, esse é Tutankhamon com a coroa azul. Tá vendo o nariz, como é que tá? Ele reinou entre 1333 e 1323 a.C. Ele era o faraó da 18ª dinastia do Antigo Egito. Se você quisesse evitar que os humanos representados fizessem oferenda aos deuses, você poderia remover o braço, que era comumente usado para tal tarefa, o esquerdo. E se quiser que o deus não os ouvisse, você removia as orelhas da divindade. Isso das estátuas, né? Se a sua intenção era acabar com toda a possibilidade de comunicação, você separava logo a cabeça do corpo, cortava logo a cabeça. Mas talvez o método mais eficaz e rápido de realizar seus desejos fosse remover o nariz, porque o nariz era a fonte do fôlego, o fôlego da vida. A maneira mais fácil de matar o espírito interior era sufocá-lo, removendo o nariz. E então, isso aí, com pequenos golpes de martelo e cinzel, o problema estava resolvido. Quando o pai de Tutankhamon, Akenaton, que governou entre 1353 e 1336 a.C., quis que a religião egípcia girasse em torno de um deus, Aton, uma divindade solar, ele enfrentou um ser poderoso, o deus Amon. Sua alma foi a destruição de imagem, a sua arma. Então, ele começou a destruir a imagem do Amon, certo? A situação foi revertida quando Akenaton morreu e o povo egípcio retornou ao culto tradicional. Templos e monumentos em homenagem a Aton e o falecido faraó foram desta vez os que enfrentaram a destruição. Agora, a gente deve lembrar que não eram apenas os deuses que podiam habitar as imagens, mas também o humano. Eu já falei isso, né? Que tinha morrido e após a longa e tortuosa jornada até o salão da dupla verdade, demonstrando sua decência no julgamento da alma, convertiu-se em seres divinos. Agora, saber que seus ancestrais continuam a acompanhá-lo apesar da morte pode ser reconfortante, mas também preocupante, principalmente se você for alguém poderoso e não quiser que o passado o ofusque. Às vezes, eles tinham medo de vingança, alguém que voltasse lá embaixo, né? E a luta pelo poder costumava deixar cicatrizes. Quando Tutemés III, que governou de 1479 a 1425 a.C., quis ter certeza de que seu filho o sucederia, ele tentou apagar a sua antecessora e madrasta, a Hatshepsut, eu tenho até uma imagem dela aí, da história, destruindo a evidência física de sua existência. E ele quase conseguiu. Esse exemplo pode dar a impressão de que isso acontece em casos extremos, mas a destruição de representações de divindades ou humanas era tão comum que, como documento, o egiptólogo Robert Karl Hittner, era uma preocupação constante no Egito Antigo, certo? Olha aqui essa imagem, está sem nariz também. Começa a observar, né? Entre os vários textos que expressam essa preocupação, está um decreto real do primeiro período intermediário, cerca de 2130 a 1980 a.C., que diz o seguinte: quem em toda esta terra fizer algo nocivo ou perverso às suas estátuas, lajes, capelas, carpintarias ou monumentos que se encontrem no recinto de algum templo, minha majestade não permitirá que sua propriedade ou a de seus pais permaneça com eles, ou se junte aos espíritos da necrópole ou permaneça entre os vivos. Os ataques contra os túmulos eram igualmente graves e temidos. Um homem chamado Ueso de Coptos, que viveu durante a 18ª dinastia, por volta de 1539 e 1295 a.C., registrou uma ameaça que dizia: quanto a qualquer um que ataque meu cadáver na necrópole e que tire a minha estátua de meu túmulo, o deus do sol, Ra, o odiará. Ele não terá água do altar de Deus Osíris. Ele nunca passará a sua propriedade para seus filhos. Mas por que eles faziam isso? Eu já expliquei que boa parte dos estudiosos dizem que era costume, já dei toda a explicação, né? Porque as estátuas teriam poder se os espíritos retornassem, certo? E eles tinham medo, se tinha um inimigo, se os inimigos podiam
Eles tinham terror que pudesse voltar e se vingar, né? Por essa razão. Aí vem o iconoclastia ou vandalismo. Será que não foi vandalismo? Foi vandalismo que tirou esse nariz, esses braços das estátuas? Ou a iconoclastia? De acordo com a dela, os especialistas conseguem distinguir facilmente as esculturas que sofreram desgaste natural daquelas que foram atacadas propositalmente, explicando que os dois processos deixam marca muito diferente. As esculturas que sofreram danos físicos propositais detêm uma especialidade específica, o que leva a acreditar... Um minuto, Ângela, um minuto. Então, eu vou terminar só na próxima, certo? O que leva a acreditar que os ladrões e depredadores eram contratados para realizar esse trabalho de maneira correta e minuciosa. A precisão dos cortes indicava que se tratava de trabalhadores habilidosos, assegurou Blemberg. Ademais, também explicou que, em alguns casos, apenas o nome do alvo era apagado da escultura, o que indicava que os trabalhadores não eram analfabetos. Danificar a estátua não era um simples ato de vandalismo, disse Blemberg. Ele acredita que grande parte dos atos de destruição fizeram parte do movimento iconoclasta, em movimento político-religioso que era contra a veneração de ícones e imagens religiosas, instalado pelo Império Bizantino, que começou no início do século VII, 8, né? Século 8, e continuou até o século IX. Com isso, alega que a deterioração das estátuas também detinha interesse político. Posteriormente, entre as décadas 1 e 3 depois de Cristo, as estátuas começaram a serem demonizadas, o que também acabou sendo outro motivo para os ataques às imagens, que eram consideradas pagãs aos olhos da igreja cristã. Eu acho que eu vou parar por aqui, e aí, na próxima, eu concluo, porque eu tenho que fazer a pergunta final a vocês. Tem 3 correntes, certo? E cada um de vocês vai ter que dizer o que é que vocês acham sobre isso. Então, eu vou parar aqui, na próximo sábado eu concluo. Tudo bem? Agora é a Carminha, né? Liga o som, Carminha. Liga o teu som. Pronto. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Ele estava falando de história aí eu me lembrei de um fato. Rapidinho, quando a gente foi para Paris, naquela época, né? Nós 4, né? Eu, a Ana, a Fátima e a Gorete, que a gente foi subir o Arco de Triunfo, nós subimos o Arco de Triunfo de escada, né? A gente quase subia de 4. Quando chegamos lá em cima, foi que a Ana falou que tinha elevador. Aí, até hoje eu morro de rir, porque a gente quase que se lasca subindo lá em cima, né? E também eu me lembrei também quando a gente foi para o Museu de Louvre, né? Que a gente viu a estátua de como é que se diz? De Tutankhamon, como é que chama, menina? Que a pessoa quando morre hã? A múmia. A múmia, lá no Museu de Louvre. Pois é, aquela viagem foi excelente, foi muito boa, gostei demais. E a gente foi assaltada, uma pessoa queria assaltar a gente lá, minha mochila, né? Não sei nem quem foi que me avisou. Tinha uma pessoa querendo mexer na minha mochila, né? Teve uma hora lá, né? Mas foi uma viagem muito boa, a viagem de Paris. Pronto. Passando. Volta agora para o Raimundo Luiz. Não, para a Lúcia. Para a Lúcia. É a Lúcia. A gente faz confusão, né? Se não for na sequência... Volta para a Lúcia. É a Lúcia agora. Lúcia, liga até o som. Ligou? Então, eu estou continuando falando sobre... Hoje é o último dia, né? Sobre o Tia Ananias. E aí, hoje eu vou, para encerrar, eu vou falar sobre a espiritualidade do Tia Ananias, que eu consegui assim, captar com o discurso que ele fez quando ele assumiu a prefeitura, né?
em 1935, ele tinha 49 anos. Ele já estava. E aí, foi em maio que ele começou. Então, eu peço a Ana para compartilhar aí o texto do discurso dele, quando ele começou a... Começa assim, Ana. Quis a divina providência. Está abrindo, Lúcia. Então, no discurso de Ananias, ele começa... Ana, aumenta a imagem, aperta aqui em cima para aumentar a imagem. Pois é, eu vou aumentar. Só um minuto. Pronto. Então, ele começa o discurso de posse, né? Quando ele estava assumindo a prefeitura, dizendo assim: quis a divina providência que o meu ilustre doutor Menezes Pimentel fosse eleito o primeiro governador constitucional do Ceará por 16 valorosos deputados da Liga Eleitoral Católica e que aquele distinto governador me nomeasse prefeito de Baturité sem prévio entendimento e determinasse que eu aceitasse o árduo cargo. Então, nisso daqui, eu percebi assim, que Ananias, ele teve muita influência dos jesuítas. Por quê? Porque ele fazia todo ano, certamente, né, retiro lá na Caridade, que é a casa dos jesuítas lá na Serra de Baturité. Então, os jesuítas, quando eles dão retiro, eles usam um livro que se chama Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Então, eles têm esse método de oração. E aqui a gente percebe que isso era muito presente na vida dele. Os exercícios de Santo Inácio têm o objetivo de procurar e encontrar a vontade de Deus. Então, essa busca da vontade de Deus, eu vejo aqui muito presente na vida de Ananias, porque ele só assumiu a prefeitura quando ele percebeu que era a vontade de Deus. Tanto que ele começa assim: quis a divina providência. Quer dizer, ele acha que tudo aquilo ali foi que Deus estava pedindo aquilo para ele naquele momento, aquele sacrifício, que ele fala aí, árduo cargo, né? Um cargo difícil, árduo, mas que ele ia aceitar. Então, ele tem essa espiritualidade. E o papai diz também isso, que é muito interessante ali no livro, que ele fala, o papai fala exatamente isso daí. Quando ele perdia as eleições, o tio Ananias, o papai diz assim, em vez de ele ficar abatido, ele achava um homem tranquilo, otimista, dizia que era melhor porque era a vontade de Deus. Eu estou lendo aqui o texto, né? Pior teria sido ganhar a eleição. Teria sido um sacrifício se ele tivesse ganhado qualquer uma dessas eleições. E o papai ainda conclui isso daí, né? E acho que a providência divina, aqui ele fala divina providência, o papai também fala, né? Acho que a providência divina zelou por ele, poupando-lhe os sacrifícios que faria, principalmente na última eleição, se tivesse sido eleito. Então, isso daqui é muito presente na vida do tio Ananias, buscar e encontrar a vontade de Deus. Depois, segunda, ele diz assim: por diversas vezes recusei a prefeitura de Baturité a mim oferecida pelo doutor João Ramos, quando chefiavam neste município os políticos aciolinos, pelo coronel José Pinto do Carmo, antigo chefe dos democratas em Baturité, no governo Peixoto. Então, tio Ananias, ele só foi assumir com 49 anos, mas foi convidado pelo João Ramos e pelo José Pinto do Carmo, né? Coronel José Pinto do Carmo. E ele não aceitava porque ele era muito livre. Ele tinha prestígio na cidade, mas ele não era uma pessoa que estava em busca de poder, de status, né? Ele queria se sentir importante, ele não tinha isso, como eu já falei. Então, dentro da espiritualidade de Santo Inácio, isso se chama liberdade interior. Uma pessoa livre, desapegada da riqueza, do poder, do status e do prestígio. Então, isso aí eu vejo que é muito presente na vida dele. Terceiro, ele continua, né? A organização lecista em nossa terra
ocasionou a revolta dos inimigos de Cristo e de sua igreja, que conseguiram a adesão dos remanescentes dos partidos políticos, conservador e democrata, que se fundiram no PSD, com o fim de combaterem a Liga, que é o partido dele, né? Sendo eu, presidente da mesma, alvo de suas tenebrosas e repugnantes baterias, contra quem atiravam as pesadas granadas de calúnias e de infâmias. Aqui ele se refere ao roubo do banco, né? Porque eles caluniaram através daqueles boletins que jogavam, dizendo que o vovô e eles tinham roubado o banco. Então, ele fala em calúnia, infame, né? Mas usa a imagem inaciana de Santo Inácio, que tem no livro dos exercícios espirituais, chama Duas Bandeiras. É uma meditação que mostra, da Idade Média, que mostra como se fosse uma luta, um combate entre o bem e o mal. São dois exércitos, o exército de Cristo e o exército do inimigo. Então, isso foi muito presente na igreja durante todos esses séculos, até o Concílio Vaticano II. Quer dizer, essa imagem de que você é soldado de Cristo, você está combatendo o inimigo. Então, você vê aqui que ele usa exatamente essas imagens aqui, ó. Granadas, combateram a Liga, fala de inimigo, atiravam as pesadas granadas. Então, é como se fosse uma luta entre o bem e o mal. Isso aí é muito presente no livro de Santo Inácio, né? Dos exercícios. E Santo Inácio, lembra que o hino dele é assim: glória a Deus, és Inácio, glória a Deus, és Inácio, general, como se fosse ele o general de um exército, né? E os jesuítas fossem aqueles soldados lá. Depois ele continua dizendo assim, a Santíssima, administrar, que é o programa de governo, administrar fora e acima de qualquer partidarismo político, trabalhando com acendrado zelo, acendrado quer dizer purificado, pelo bem material, educacional e moral da terra que me foi entregue, será o meu programa de governo. É interessante que o tio Ananias, ele usa aqui essa palavra, acendrado zelo. Ele tinha um zelo apostólico presente na vida dele. Isso aí também é de Santo Inácio. Porque Santo Inácio, ele dizia que tudo para a maior glória de Deus. Então, o tio Ananias vive isso daí. Tudo para a maior glória de Deus. Realizar grandes feitos, grandes obras. Então, por isso que ele fazia todas aquelas obras sociais, né? Os colégios, tudo, né? E também é muito dentro da espiritualidade inaciana. E ele fala também de Maria, a Santíssima Virgem, Senhora da Palma, padroeira de Baturité, confia este município que eu vou governar. Então, a espiritualidade mariana também. Depois, ele diz assim, os emolumentos é salário, o salário que hei de receber, frutos dos meus trabalhos administrativos, serão aplicados nas obras do importante educandário dos Círios de Dom Bosco, nesta cidade. Então, o salário que ele ganha na prefeitura, ele entregava para o colégio dos padres salesianos, né? E aí, a gente vê também nisso, essa generosidade do tio Ananias, de ajudar as pessoas, sobretudo os pobres, né? Porque ele visitava os presos, ele construiu uma vila de casa para os pobres, quando ele era prefeito. E teve um testemunho de um rapaz que trabalhou lá na Gráfica da Verdade, que ele diz assim, ele era pelos pobres. Então, isso o tio Ananias tinha muito presente, querer ajudar os pobres, que ele deu na fita que ele gravou agora, que eu vi, que ele teve a ideia de fazer a maternidade em Baturité, porque as pessoas pobres, uma vez uma pobre chegou na casa dele para ter uma criança, e ele viu como é que ia ser isso, né? Eles não tinham assistência, então ele foi procurar essa maternidade. Isso é muito presente. E aí ele diz assim, finalmente, né? Ele diz assim, aos bons amigos que me confortaram no renido da luta, sincera gratidão. Aos inimigos que me perseguiram, o meu generoso perdão.
Então, Tio Ananias, a gente está refletindo, né? Eu estou aprofundando sobre a sua trajetória política. E a trajetória política do Tio Ananias é o seguinte: ele foi muito caluniado, muito perseguido, mas ele não pagava com a mesma moeda. Ele não pagava com a mesma moeda. Ele não perseguia os inimigos como ele foi perseguido, né? Ele tinha, claro, né, na política você tem que ter os adversários, você tinha os adversários políticos, mas ele não usou esses métodos aí de calúnias, né? Então, nesse perdão que ele dá aos inimigos, eu acho isso muito bonito, logo depois dessa perseguição, né? Ele tem esse preceito evangélico do perdão, porque Jesus diz assim, que ninguém pode rezar o Pai Nosso se a gente está pedindo perdão se não perdoar os outros. Né? Então, ele vivia isso na vida dele. Ele não guardava ressentimento e perdoava tudo que ele estava sofrendo, né? Através das perseguições, né? Que nós vimos. Então, é isso aí que eu consegui captar da espiritualidade do Tio Ananias. E aí eu termino essa parte, né? Assim, dizendo que realmente o Tio Ananias foi uma pessoa que para nós é um exemplo de alguém que viveu, né? Essa dedicação, essa espiritualidade assim de empenho para que fosse realizada essas duas dimensões da fé, a dimensão horizontal, que é a relação com Deus através da verdade, que ele queria divulgar a doutrina, e a dimensão vertical, aliás, vertical é assim, né? Vertical, que é a relação com Deus através da verdade, e a dimensão horizontal, que é o amor aos irmãos, às irmãs, às pessoas, sobretudo aos pobres, com as obras sociais que ele realizava, para ajudar as pessoas. E o papai mesmo disse, dar uma esmola é importante, porque você dá uma esmola àquela pessoa que precisa, mas fazer uma obra que vai beneficiar muita gente, é isso que ele tinha em mente, né? Realizar uma obra que ajudasse muitas pessoas. Então, é isso aí. 10 minutos, Lúcia, tu passou. Agora é o Raimundo Luiz. Liga o som, Raimundo Luiz. Liga o som. Estão escutando? Sim. Eu vou encurtar um pouco o meu tempo aí, que a Lúcia já tomou uns 3 minutos do meu tempo, mas tem problema não, foi muito bacana. Mas eu vou continuar, então, com a minha saga aí da minha infância e adolescência. Então, eu parei na última vez, em 1961, quando eu estava contando as minhas peripécias lá dos jesuítas, que a Lúcia acabou até de comentar aí, e eu achei muito interessante quando ela lembrou a música que a gente cantava muito no jesuíta. Eu antes tinha sido seminário dos lazaristas, assistia 3 missas por dia, e quando eu fui para os jesuítas, lá era uma missa só, era outra mentalidade, era fantástico. Então, eu já contei, eu depois dos jesuítas, então, quando entrei de férias, sim, nessa época, 1961, o papai estava no Rio de Janeiro, né? Mas aí, quando chegou no final do ano, eu fui para Fortaleza. E na década de 60, o ensino era dividido em primário, que você fazia da primeira à 5ª série, certo? Ginásio, tinha até um exame de admissão para se entrar no ginásio, científico, e depois fazia o vestibular para a faculdade. Isso era o ensino naquela época. Então, eu estava terminando o primário. Aí, quando eu cheguei em Fortaleza, a mamãe chegou e disse, olha, está havendo um concurso para o Colégio Militar de Fortaleza. E eu escrevi você. Então, achei muito bom. Digo, vamos lá, vamos tentar aí o Colégio Militar. E ela, então, me matriculou num cursinho chamado General Carvalhedo. Só que nós morávamos na 24 de maio, no último quarteirão da 24 de maio, e o cursinho era na Aldeota. E para ir para o cursinho, eu tinha que ir andando da 24 de maio até a Cidade da Criança ali, o Parque da Criança, para pegar o ônibus para ir para o Aldeota. Então, poxa, era realmente uma puxada boa. E eu então,
tinha uma preguiça danada de ir, mas a mamãe pegava um cabo de vassoura e vai, passava um cabo de vassoura em mim, e eu ia. Então, hoje, eu agradeço a minha mãe, agradeço profundamente a minha mãe, esse esforço que ela fez, certo? Para eu fazer esse cursinho no General Carvalho, que foi o cursinho que eu fiz para fazer a prova do Colégio Militar. Então, eu fiz a prova do Colégio Militar, fiz o cursinho, certo? Com esse muito sacrifício, já que eu tinha que andar esse espaço todo, até a Pinto Madeira, porque o ônibus saía do centro e ia pela Pinto Madeira, descia a Pinto Madeira todinha, e então eu tinha que ir andando da 24 de maio até a Pinto Madeira, que é ali atrás da Cidade da Criança. Mas então, repetindo, eu tenho esse agradecimento eterno à minha mãe, porque ela realmente era uma mulher de muita fibra. O papai estava fora, estava viajando, ela sozinha, e dizia, você tem que ir para o curso, tem que estudar. E eu fui, então, no General Carvalho e fiz o concurso do Colégio Militar e me saí muito bem. Então, eu fui classificado e entrei no Colégio Militar, em 1962, no início de 62. Sou da primeira turma do Colégio Militar. Antes de 62, o Colégio Militar era a escola preparatória de cadetes do Exército. Então, terminou a escola preparatória e iniciou-se no Brasil vários colégios militares, dos quais a escola preparatória transformou-se em Colégio Militar de Fortaleza. Então, eu tenho muito orgulho de ser da primeira turma do Colégio Militar, porque antes, já na década de 20, 30, ele tinha sido o Colégio Militar do Ceará, mas fechou para ser escola preparatória. Então, essa nova fase do Colégio Militar começou em 1962. Então, eu fui interno no Colégio Militar. Em 1962, eu fui interno. E era o regime militar, quer dizer, eu já vinha do seminário, que era um regime mais ou menos, né, duro, mas e me adaptei bem no Colégio Militar. Eu só tinha um problema seríssimo no Colégio Militar. Era que toda semana tinha rapar o cabelo, né? Aí era danado. Era a única coisa que eu não gostava. E eu fugia, fazia o diabo aí para não raspar a cabeça, porque era bem raspado, era zero aqui na cabeça, ficava só aquele trunfinho aqui na frente. Aqui. Mas então, em 62, foi um ano muito bom. Aí eu era interno, e os internos, ele tinha às 18 horas, eu já vou encerrar, vou só iniciar. Às 18 horas, a gente tinha um espaço que podia sair. De 18 às 19 horas, os alunos iam para aquela... Era livre para andar para aquela pracinha. E nós conhecemos, então, a irmã de um colega meu de turma, que era o Anselmo, certo? E a filha de um professor de biologia, que era o professor Fernandes, era Nice Fernandes, e as duas irmãs desse meu colega, que era a Ilka Anselmo e Silva e a Tânia Anselmo e Silva. Então, eu era um garoto, né? Em 1962, comecei um namorinho com a Ilka, até hoje ela é minha amiga no Facebook. Depois eu continuo essa saga aí. Então, era isso que eu tinha para hoje. Bom, agora sou eu, né? Eu vou ver se vocês estão vendo? Estou compartilhando a tela, estão vendo? Estamos vendo. Tudo bem. Era só para me avisar que estão vendo. Olha, eu tinha que terminar hoje, eu tinha prometido terminar a casa dos meus pais lá em Baturité, mas eu vou deixar para outro dia, porque surgiu essa obra de arte, que toda semana eu escrevo para o Jornal do Médico, essa já é a 48ª. E eu achei interessante, o pessoal que eu compartilho sempre também achou interessante. Então, não vou perder muito tempo, vou falar logo. É uma obra de arte feita por um italiano, o nome dele é Lorenzo Bernini. O Lorenzo Bernini, ele foi da Contra-Reforma, então foi do período barroco, né, da igreja, porque esse período surgiu na arte para se contrapor à reforma protestante, então é muito rebuscado. E aí, o Bernini, que era excelente, ele é comparável ao Michelangelo na arte. Ele foi escultor dos papas, ele que fez toda aquela praça, aquela colunata da Praça São Pedro, e fez o baldaquino também da Basílica de São Pedro. Ele serviu a 4 papas, porque ele viveu muito, ele viveu mais de 80 anos.
E também o cardeal da Borghese encomendou muitas obras que eu não vou perder tempo. Eu vou falar agora só dessa obra. Essa obra foi encomendada por outro cardeal. Nessa época, ele estava brigado com o Papa, então o cardeal chamou para ele fazer essa obra para uma pequena igreja que tinha lá em Roma. Então, a igreja teve sorte, porque é uma obra-prima da arte. Ele fez essa obra e Santa Teresa d'Ávila tinha sido canonizada. Ela era espanhola e foi canonizada. E Santa Teresa escreveu um livro sobre a vida dela, e ela falava, ela era mística, que ela tinha visões místicas. E, baseado no livro dela, o Bernini, que era muito religioso, resolveu botar no mármore essa passagem da vida de Santa Teresa que ela descreve. Ela está vendo, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu aumentar mais aqui, porque essa obra de arte deu muita polêmica. Ela está vendo a face de Cristo, é o que ela descreve, está vendo uma visão e que tem um anjo que está lançando essa seta no coração dela. Ela sente dor, mas sente um prazer muito grande, e ela geme, e ela está vendo Deus. Então, os especialistas em arte, depois, agora, né, já mais recente, quando vão descrever a obra, dizem que ela está tendo um orgasmo. Ficou essa polêmica. Ela está tendo um prazer místico ou um prazer carnal? Aí a obra de arte é exatamente essa, porque na genialidade de Bernini, ele fez as roupas dela pesadas, que representa a terra, e o anjo com uma roupa bem leve, porque representa o céu, né? O que é celeste. E ele aqui está também fantasiado de Cupido com uma seta, que na época era um dardo, abrindo a roupa dela e vai atingi-la no coração. O que ela fala é o seguinte, eu vou ler a passagem que ela descreve no livro e que ele se baseou, que é o livro da vida, escrito por ela. Ela fala assim, um dia, abre aspas primeiro, um dia me apareceu um anjo com uma beleza nunca vista antes. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, na ponta da qual parecia haver um pequeno incêndio. Parecia-me que, de vez em quando, entrava em meu coração e me perfurava até o fundo de minhas entranhas. Quando ele o retirou, pareceu-me que também os levou embora e me deixou todo em chama com o grande amor de Deus. A dor foi tão grande que me fez gemer, e, no entanto, a doçura dessa dor excessiva era tal que era impossível para mim querer me livrar dela. A alma fica satisfeita em tal momento apenas por Deus e apenas por Ele. A dor não é física, mas espiritual, mesmo que o corpo tenha sua parte. É uma carícia de amor tão doce que é feita, então, entre a alma de Deus, que eu peço a Deus, em sua bondade, que me faça sentir, para aqueles que podem acreditar que eu estou mentindo. Aí, o Bernini, ele fez a escultura e deu o nome de êxtase de Santa Teresa. E o que é o êxtase? O êxtase, que vem do grego, significa arrebatar-se, elevar-se. É um estado de espírito em que a pessoa, tomada por um fenômeno místico, tem a sensação de sair do próprio corpo. Então, é isso aí que Teresa d'Ávila descreve no livro dela. Agora, essa escultura, ela está abrigada em um nicho, tem uma luz zenital, vocês estão vendo aqui, né? Porque o Bernini também, ele gostava de teatralidade, ele tinha várias funções. Então, tem esse nicho, que é uma luz zenital, que ilumina a cena, e que Santa Teresa é abatida e contorce o corpo sob um tecido pesado, e o anjo, com um tecido leve e esvoaçante, como as penas de sua asa, dirige o dardo para o seu coração. É o contraste entre o celestial e o terreno. Bernini, com o mesmo mármore, expressa diferentes texturas. É a genialidade dele, né? Nas roupas, que parecem flutuar no ar, ela está flutuando em cima de uma nuvem. Os raios de ouro são misteriosos, e uma luz vinda de uma janela escondida cai miraculosamente sobre a escultura. Ele fez uma luz que a gente não vê na igreja, que ilumina exatamente essa escultura, dando a impressão de que é o Espírito Santo, porque também está pintado no teto a pomba. Tem uma fresca em cima no teto da igreja.
desse nicho da igreja. Então, para terminar, é o seguinte: o êxtase de Santa Teresa inspirou diversas manifestações artísticas. No livro e no filme, viu, Gorete? Anjos e Demônios, de 2009, do escritor Dan Brown, a escultura de Bernini foi utilizada para dar uma pista ao professor Langdon e fazê-lo chegar ao esconderijo da confraternidade dos Illuminati. Quem assistiu o filme sabe o que é isso. Émile Zola também fez referência a essa escultura no seu livro, Le Trois Villes, de 1898. Bernini, com sua magnífica obra, retratando a experiência mística de Santa Teresa, causou polêmica com as versões que surgiram para interpretar a santa com os olhos semicerrados, os lábios semiabertos, quase gemendo, enquanto um cupido com um sorriso doce e angelical abre sua roupa e flecha o seu coração. Para descrever esta cena, as palavras mais usadas por apreciadores da arte são prazer e orgasmo. Mas, em fevereiro de 64, o tema do seminário ministrado por Jacques Lacan em Paris foi o prazer erótico do êxtase de Santa Teresa. Para o psicanalista, Santa Teresa sentiu um prazer carnal. Mas Nicolas Mattei, que era especialista na arte barroca, em uma conferência mais recentemente, agora em 2009, declarou, abre aspas, nosso tempo marcado por Freud, pela psicanálise, só pode ver aqui um êxtase físico. É, no entanto, um êxtase místico. Ele está contrapondo ao Lacan. Agora, para terminar, eu escrevi isso. Ignoremos, enfim, a luta entre o prazer do corpo e o prazer da alma, e nos enlevemos com esta obra-prima de um dos maiores gênios da arte, Jean Lorenzo Bernini. Depois eu quero que vocês dêem opinião se acham que isso é um prazer espiritual ou é um prazer carnal. Era isso que eu tinha para falar. Acho que eu fiquei dentro do meu tempo. Ficou além. Passou. Foi no final. Eu quero a opinião de vocês, porque eu estou fazendo uma enquete e é muito interessante. Tem gente... Eu já dei a minha opinião. Prazer espiritual, já disse. Pronto. Aí, no fim, quem quiser dar no debate. Quem agora é a Gorete. Pronto. Voltando ao Oscar. Todo mundo viu, já sabe, não houve muita surpresa. Deram, inclusive, aquela premiação de melhor atriz coadjuvante para aquela senhorinha da Coreia. Muita gente viu ali que podia ter sido para Fernanda Montenegro na época, mas era diferente, né? Aquele tempo para o tempo de hoje. Mas tudo bem, o que é que aconteceu que me chamou a atenção do Oscar? Exatamente o filme que ganhou o melhor filme internacional, filme falado da língua estrangeira, que foi o Drunk, Another Round, Outra Rodada. Por quê? Criaram uma polêmica imensa em torno desse filme. Porque uns acharam que eles estavam assim, fazendo uma apologia ao álcool. Mas depois que eu fui ver hoje, e tive uma dificuldade nada de ver, porque eu procurei comprar no Google Play, meu cartão mudou, e eu vi assim meio ruim, com a legenda meio trocada, e eu vi muita gente falando, mas por que eu me interessei por isso? Por causa do problema da nossa família. A gente vem desde do tio Eurico, né? Do álcool, das drogas, viu o problema do tio Luiz, a gente vê o Miguelzinho, tio Luiz, o Miguel, que a gente viu que aquela luta daquele problema do álcool. E tem até se dizer que é alguma coisa da genética, não sei se isso conta. Amanhã também, né? Que também bebeu muito, morreu nova. E o Miguel. Então, o problema do álcool. O filme conta a história de 4 professores que estavam numa época muito apática, sem muito incentivo, e eles foram descobrir, norueguês, e o cinema norueguês está muito bom. Eles descobriram uma teoria de um psiquiatra que o que falta para o homem viver melhor é que ele tem que ter 0,05% de álcool, constantemente isso, para poder ser incentivado. Ele era professor, e eles foram fazer esse experimento. E eles até mediam pelo bafômetro, e bebiam de dia. Aí ele, professor, começou a melhorar e tudo, mas foi querendo aumentar. Aí veio a desgraça, né? Porque eles começaram a aumentar até chegar a um ponto que podia ser o bebê até não aguentar mais. Então, ele estava muito ruim, que é o principal ator, é o Mads Mikkelsen, que é o melhor ator que eles têm. Inclusive, a Lúcia até já assistiu A Caça,
que é um suspense espetacular norueguês, com ele, muito bom, e do mesmo diretor, Thomas Wittenberg. O que é que aconteceu com esse diretor? Levou o Oscar, e foi muito emocionante, porque quando por que ele fez esse filme? Por causa da filha adolescente que falava da relação do pessoal com o álcool. E o que é que aconteceu? Quando ele começou a filmar um acidente, a menina morreu com 19 anos. Mas ele não desistiu do projeto. Fez e levou o Oscar. Muita gente entusiasmada, outros mais ou menos. Então já sabe que isso aí não ia dar certo, né? Não ia mesmo. Um deles morre porque começaram a beber demais, a mulher deixou. Mas no final, o resgate, né, é que ele está com os amigos e a mulher volta, liga que vai, que quer, está com saudade. E a cena final é lindíssima, ele dançando e o pessoal da turma comemorando, como todo mundo faz. E mostrando que o álcool pode ser bebido, mas civilizadamente, sem você se tornar um alcoólatra. Muito bem. E aí, falando do álcool, qual é a outra grande desgraça que são as drogas? E por falar em droga, tem um filme que eu me fiquei muito chocada, foi de 2000, foi Requiem para um Sonho. Eu fiquei tão chocada com esse filme que eu liguei para a Bel. Bel, vou lhe prestar esse filme, você tem que assistir, porque é o trabalho da mãe lutando contra o filho drogado, ele chega a perder o braço. É impressionante, do Aronofsky, né, que é um diretor muito bom. Então, eu fui pesquisar esse filme, de qualquer jeito, foi baseado num fato real, o livro. Porque o autor do livro, que ele, depois da guerra, ele foi para a Marinha com o pai. E quando ele estava no navio, ele pegou tuberculose. E voltou, e eu me lembrei demais do tio Eurico. Ele foi para Nova York se tratar, como é o nome do remédio? É azitromicina. Não, estroptomicina, né? Que acho que a Guilherme tratou. Estroptomicina. Aí ele viciou-se em morfina. Estreptomicina. Estreptomicina. Ele viciou-se em morfina e foi ser escritor. E escreveu quase essa biografia dele, do problema dele com as drogas. E ele ajudou no roteiro desse filme. A mulher que faz a mãe, que é Ellen Barstein, é como disseram na época, ela só perdeu porque foi no ano que a Julia Roberts ganhou. Né? A Julia Roberts ganhou o Oscar nesse ano. Mas o trabalho dela como a mãe do menino, louca, desesperada para salvar o filho. E eu tenho mais 2 exemplos para dar de gente que foram viciados e que um acabou a vida que já morreu e o outro ainda está vivo por um milagre. Quem são? Tim Maia. Acabei de ler o livro do Tim Maia, do Nelson Mota, muito bom, vale tudo. E o Tim Maia tinha uma coisa, que ele era engraçado. É aquele tragicômico que se chama. Então, o Tim Maia, a célebre frase do Tim Maia: não fumo, não bebo, não cheiro, mas vez por outro eu minto. Então, o Tim Maia morreu com 55 anos, ali foi um suicídio, porque a vida desregrada. E o outro também, muito interessante, que eu li, achei ótimo, que também é engraçado, é sobre o líder do Black Sabbath, esse grupo de rock pesado inglês, o Ozzy Osbourne. É para ser estudado, ele diz no livro. Os médicos não entendem como é com tanta droga aquele rapaz ainda está vivo. Então, era isso que eu queria colocar, e é muita tristeza o problema das drogas, né? Agora é o Luiz, né, para encerrar? É. Falta o Roberto também. O Luiz e o Roberto. O Luiz e depois o Roberto, tá certo. Boa noite. Hoje eu não vou contar nenhuma história, não, mas vou só dar um lembrete, porque está havendo uma certa confusão com o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, porque saiu dos jornais que a Câmara tinha aprovado um projeto de lei colocando esse prazo para 31 de julho, mas esse projeto foi para o Senado alterou por causa das cotas, que ia cair no ano seguinte, e voltou para a Câmara. Até agora ainda não saiu nada a respeito disso. O prazo que está vigorando é 31 de maio, esse mês. Foi prorrogado pela própria Receita. Então, tem gente fazendo muita confusão com esse prazo. Então, observe quem ainda não fez, se está pensando que é 31 de julho, não é, é 31 de maio. Ok? Ok.
A minha história eu vou contar no próximo sábado. Ok, Luiz, foi bom avisar. Agora, para encerrar, é o Roberto, né? Deu Roberto, Cleide. Cleide. Está congelada. A internet dela está péssima. Tem que ser fibra ótica. Roberto, Cleide. Cadê o Roberto? Vai falar ou não? Ei, Roberto, a tua vez. Está aqui ele. Hoje eu só quero desejar uma boa noite a vocês. Felicitar a Ana, pelo que ela sempre põe uma obra de arte, uma coisa que ensina muita gente. Mas eu quero falar. E é algo muito prazeroso. E protestar também contra a minha segunda dose da vacina, que eu não consegui tomar. Mas vai tomar. Então, só isso. Está protestando. Roberto, eu ia tirar o... Roberto, ligue seu som, me desculpe, eu ia tirar o da Carminha e passou rápido, eu tirei o do Roberto, que a Carminha estava com o som ligado, e Gorete também. Roberto, ligue seu som e volte a falar, por favor, e me desculpe. Estão me ouvindo Pronto, agora? Roberto. Sim, é porque eu me enganei, eu ia tirar o som da Carminha, tirei foi o seu. Tá bom, volte. Ô, meu. Pode falar. Eu só queria dar uma boa noite a você hoje, felicitar a você, Ana, pelo que você faz, pondo sempre uma obra de arte de valor, coisa que faz a gente pensar e dá um prazer enorme, uma coisa que evolui, a gente ajuda a nossa evolução. E protestar contra a minha falta de vacina. Eu não consegui tomar a segunda dose. Agora deixa eu falar, eu quero falar uma coisa. Somente isso. Hoje, boa noite a vocês, eu estou atento e assistindo. Eu quero falar, dar aqui um parecer sobre o que a Fátima falou, porque eu fui ler sobre quem é canhoto, e, na realidade, antigamente, a psicologia ainda não tinha descoberto que não é uma coisa, é normal, tem um lado dominante em cada pessoa, a maioria é destra, mas o canhoto é porque o comando do cérebro é do outro lado. Então, as crianças que eram obrigadas a escrever com a direita sendo canhoto se prejudicaram muito. Então, eu acho que o que aconteceu com a Fátima foi isso. Ela sofreu esse trauma enorme de ser forçada a ser destra, ser direita, sendo o comando do cérebro para a esquerda. Só que eu li que isso aí não tem nada a ver, são muito inteligentes até, que Einstein era canhoto, que não tem nada a ver com ser mais ou menos inteligente, nada, muito pelo contrário. Era só o comando do cérebro. 1 minuto para cada um fazer comentários. Então, eu vou fazer meu registro. Hoje está fazendo 27 anos que nós conhecemos o Roberto. Lembra, Luiz? A gente foi no dia da morte do Ayrton Senna. Nós fomos para a colônia de férias da Cefaz, na prainha, não, perto ali da prainha. Agora, eu não me lembro quem foi mais, se fomos só nós, a Cleide, o Roberto, quando eu conheci o Roberto. O Luiz, lembra se alguém foi mais lá de casa nesse dia? Acho que não. Era no portal. Podem ligar o som, né? Podem ligar. Diz, Luiz. Eu quero falar. Porto das Dunas. Eu quero falar duas coisinhas bem rapidinho. Bem rapidinho. Foto, não. Ainda não tirei, não. Deixa eu falar duas coisas rápidas. A primeira, Cleide, esse negócio de ser hipnotizado, uma vez eu estava aqui no posto de gasolina possível aqui em Tianguá, chegou uma cigana, me hipnotizou, não sei como, pedindo meu dinheiro da bolsa, eu abri a bolsa e entreguei na carteira, o Sival viu, deu um grito, me puxou. Essa serrega está ali hipnotizando, tu é abestada. Não sei como é que foi isso, que eu estava dando a minha carteira todo dia para a mulher. E esse negócio de ser canhoto, o Rick sabe, é canhoto. Pronto, só essas duas coisas. Pois é, eu queria falar do era hipnotizada de costa. De costa, eu vi. Amanhã essa história que o papai era hipnotizar, eu não estou acreditando, não, hein? É estranho, hein?
Deixa eu De falar quê? do doutor A mania Argel. era, mas o papai nunca foi. O quê? Não, peraí, não era o papai que hipnotizava. Quem hipnotizava era o Itamar Espíndola e o menino aqui que foi padre. Cleide, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou nunca dizendo fui. que o papai não era Padre fácil. Quevedo, Padre Quevedo. Mas ela não A falou isso, não, maninha, Renata. a maninha. Ela falou na Maninha maninha, era. não A foi no maninha- papai. maninha. Ela falou na Noemi, filha do capitão. Filha Ah, Foi isso que ela a era. A Cleide mania, disse. qualquer um hipnotizava a maninha, até eu. Noemi, pois filha do exato. capitão. Agora Eu a descobri Cleide que falou fui no doutor hipnotizada sem Argel. perceber. Deixa eu falar A do mulher doutor me Argel. hipnotizou sem perceber, sem eu perceber. Olha, a Lúcia refratária Deixa eu acontece falar a história. depois Eu não. Padre Marconi a hipnotizava a tia mania de longe. Padre Marconi. Deixa eu falar da tia Rocilda, que a Cleide comentou aí. Eu trabalhava em Maranguape e ela ligou para mim e pediu para eu marcar com o doutor Argel. Eu conheci muito de perto o doutor Argel. Eu levei a tia Rocilda lá no consultório dele. Quando cheguei lá, que é isso que está latindo? É o cachorro da Fátima, eu já tirei o som. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada. Eu nunca vi um homem tão desorganizado. Tudo espalhado pelo consultório, não parecia. E achei ele muito estranho. Para mim, ele era um paranormal, que realmente ele acertou. Que a tia Rocilda, primeiro ela passou lá no meu trabalho e nós fomos. Ele acertou o diagnóstico dela e só foi na conversa mesmo. E aí eu fiquei realmente impressionada. Outra coisa que eu queria falar, que a Carminha comentou da Torre Eiffel. Carminha, nós não subimos a Torre Eiffel todinha. Não, é o arco Foi dela, Torre Eiffel, não, menino. Não, Arco foi a Triunfo. Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Ela não falou, não foi Torre Eiffel, não? Foi o Arco do Triunfo. Ah, sim, mas o Arco do Triunfo, porque o elevador não estava funcionando. Ou estava, eu não me lembro bem. Tava, você nem se funcionando, lembrou. Eu não me lembrei, é porque sempre Foi, eu tu subo não pela lembrou. escada. Mas Carminha ali é muito baixo. Ana, nós passamos... Mas nós o pai passamos- morreu, Ana. Mas Fazia foi, anos Mas que então, você mas tava. o Rosenberg subiu ali comigo e não sentiu nada. Ana, a Até gente foi, a gente Porque foi da que vinha Catedral do andando lá Notre da- Dame. Mas o Ana. Rosenberg subiu ali Cadê pela a escada. foto? Cadê a foto? Para a Cadê a Torre foto? Era Eiffel, isso que eu queria da pé, comentar mais. gente. E com relação à Fátima, a Fátima tem razão, isso aqui é uma terapia, viu, Fátima? É muito bom, só que eu acho que você devia ajeitar o seu celular para você aparecer também nas fotos, porque vai aparecer só o nome de Fátima Arruda. Peça sua filha para ajeitar isso aí. Ana, eu tenho uma sugestão aí. A gente pode fazer uma cota e comprar um celular melhor para a Tô Fátima. terminando. Vamos, tá certo, vamos comprar. Porque realmente Esse o celular da é novo, Fátima eu não ganhei tá com nada. agora no O seu problema da Fátima não é celular. O celular dela é novo, ela ganhou agora. O problema dela é que ela não sabe mexer no celular. Não. Ela não sabe. Esse problema da câmera dela está quebrado. Mas é só da Ana, porque eu faço reuniões todo dia com o cliente, com tudo. acho que ela faz Ela não está sabendo ligar o celular, só isso. E tá O usando Zoom, a ela não mensagem. Ela não consegue. sabe usar, não sabe abrir uma câmera? Não está sabendo. Peraí, Fátima, não tem nada a ver, a sala é do Zoom, não é minha. É do Eu Zoom. estou dizendo. peraí, gente. Eu acho que a câmera do celular da Fátima está com A defeito. Pode ser. foto, já tirou, Ana, a foto. Tirei, mas eu vou tirar outra, porque depois sai gente aí de cara feia, eu vou tirar outra. Espera aí. Gente, Nascer de a foto. novo. Tira outra. Vou bater, estou abrindo aqui a câmera, calma. Graças a Deus. Ceará no amarelo. Olha, se posicionem e achem graça, para não reclamar depois. Pronto. Ceará no amarelo. Pai, Filho e Espírito Santo também. Agora é que Amém. essa hoje. Todo dia Amém. eu Eu ia fazer fico olhando. Eu ia fazer um Estava comentário. vermelho ontem. É que a Comenta aí, Cleide Lúcia. A a história lá do Lúcia. Itamar Espíndola, e realmente existem 3 tipos de pessoas, eu concordo com ele, né? Porque a mania era super, eu hipnotizava a mania, eu botava a mania Ébida, né? E muita gente, hipnotizei até aquela menina Eu que me morava lá. fazia, porque gente, né?
aquela menina lá que morava Ana, vizinha, vocês estão no avião aí, estamos no avião. Eu nada. o nome dela era Auricélia. A maneira era tão fácil de hipnotizar que eu lembro que o padre Marconi Montezuma, ele estava hipnotizando a Lúcia e a manhã que caía do lado. Na casa da vovó. A manhã apagava. Na sala da casa da vovó, lá em Batuante também. Não, as três, ele falou que existem 3 tipos de pessoas, né? Então, eu realmente tinha o maior desejo de ser hipnotizada e nunca eu ficava, nunca. Aí, quando eu fui lá uma vez, ele chamou a gente, eu, a maninha Edna, para a gente ir lá no Náutico, no Clube do Náutico, para ele fazer uma sessão de hipnotismo lá para o pessoal lá do Náutico, né? Então, nós fomos, estava todo mundo lá, aí esse Tamar. Aí ele disse assim, que ia fazer uma experiência, que ia botar a gente assim de costa, ia fazer assim um gesto para a gente mentalizar e vir, né? E eu comecei aí também, tudo que ele mandava fazer, eu fazia, porque eu estava fingindo. Eu fingia, porque eu queria ser hipnotizada. Então ele mandava fazer tal coisa, eu fazia. A maninha fazia uma coisa, eu fazia. Eu fingi demais. Aí quando ele botou a gente de costa assim, que ele fez assim com a mão, eu não vi. As 2 fotos eu fiquei. Eu sou dificílimo de hipnotizar. Eu nunca fingi, nunca me hipnotizou. Eu não fingia, não. É refratária, a Lúcia é refratária. A gente achava que estava. Não, mas ele não conseguia, porque eu não fazia o que ele mandava. Você é hipnotizado, você não tem consciência, não. Porque eu ia dando a minha carteira para essa cigana e o sinal disse que eu estava hipnotizada, eu não estava. A mulher pediu a minha carteira de dinheiro, eu abri a bolsa, fui entregando e o Sival me puxou. É porque você é muito sugestiva. Você aceita mulher, é muito sugestivo. Isso aí é de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, ninguém consegue me hipnotizar. Eu também, ninguém consegue me hipnotizar. Olha, para a próxima semana eu tenho uma história para contar de ler carta, que aconteceu comigo, ó. Próxima semana. Luiz, tu acha que a mulher disse que ia me hipnotizar? A mulher não disse isso, não, Luiz. Existem pessoas que são altamente sugestivas, tipo você. A mulher não disse que ia me hipnotizar, não. A mulher disse só isso, me dê a sua carteira de dinheiro. Não precisa dizer. Eu fui na minha bolsa, uma mulher que eu nem conheci, chegou na porta do carro. Mulher chegou na porta do carro, pediu minha carteira, eu fui na minha bolsa e tirei dizer que vai hipnotizar, não. Não precisa dizer que vai hipnotizar, não. A pessoa que tem o poder de hipnotizar, ela não... É isso que eu estou dizendo, Luiz. A mulher chegou na porta assim, me dê sua carteira de dinheiro. Eu fui na bolsa tirar. Você é suscetível, pô. É isso que eu estou dizendo. Você é suscetível. Eu fiquei com muito medo e nunca mais eu fiz isso, porque aquela menina que morava naquela pensão ali, vizinha à casa da gente, tinha um beco, né? No beco tinha uma pensão ali do lado. Ela morava lá e eu fui lá fazer uma sessão com ela. Aí comecei a hipnotizar a menina e aí ela era criada pela tia, eu acho que era a tia dela, dona da pensão. A mulher deve lembrar, não lembra não, Ana? Ali vizinha, aquela... Me lembra, a pessoa me lembra, era o muro que o papai projetava o cinema. Era a casa do tio Toninho. Era a casa do tio Toninho. Tinha sido. Era a pensão. E agora era pensão. Eu entrava lá, eu cansei de entrar lá. Auricélia. Era criada pela tia, porque a mãe tinha morrido. Aí eu fui lá hipnotizar e disse, Auricélia, você vai ver sua mãe agora. Aí ela ficou dormindo, quando ela abriu o olho, ela viu a mãe dela. Aí ela viu a mãe dela, que tinha morrido, e aí eu tentei, aí pronto, eu quis acordar, porque eu batia aqui no rosto, fazia assim, a menina não acordava de jeito nenhum. Não queria acordar. Não, pode falar, eu vou botar você para falar com ele. Aí, a partir daí, eu nunca mais fiz isso, nunca mais eu hipnotizei, fiquei com medo, que a menina não queria acordar, não acordava de jeito nenhum. Eu fiz tudo, beliscava, fazia assim, e ela com o olho granado vendo a mãe dela, que tinha morrido. A Cristina está aqui no telefone, ela quer falar com vocês. Fale, Cristina. Oi, queridos. Oi. Quisera eu ter essa oportunidade, essa liberdade que agora não tem, né? Estou com um problemazinho de diz que é sofrido que se sofre. Mas vai passar, tem que estar em Deus, né?
Deus é Vai. bom. Está todo mundo lhe ouvindo. Olha, boa saudade de vocês, tudinho. Boa Amém. saudade. Gente, Todo mundo aí. também. Todos vocês, tá ok? Tá. Beijo. Tá bom, Beijo. Cristina? Beijo. Tchau, depois eu Tchau. falo contigo, viu? Um beijo, porque eu estou na reunião com eles. Tá certo. Eu ligo já. Eu ligo já. Um beijo. Cleide, tu fizeste a pose para foto, Cleide? Fiz. Assim, Vou jantar. reclama. Boa noite. Eu Tchau. acho que já vamos terminar, né? Porque já são quase 9 Ana, horas. tu pergunta, Ana. Tu disse que O quê? quer ouvir a opinião. A tua pergunta sobre a... Ah, sim, mas podem dizer o que é que acha que se aquele prazer que ela descreve, a Santa Teresa d'Ávila descreve, foi carnal ou foi espiritual? Pergunta a ela. Eu falei, antes de saber da história Pergunta ou da possibilidade de ser carnal ou espiritual, só olhando a imagem, Ela eu descreve concluí que era espiritual. Não, Foi o que ela eu disse a Ana, não descreve sabia de como nada, nem que era espiritual. santa. Eu disse, essa mulher está tendo um prazer espiritual. Eu vou Mas dar aí minha diga que é um opinião. orgasmo Eu vou também. dar Então, minha opinião. Eu vou dar minha opinião. O êxtase é uma coisa que transcende o físico, o êxtase. Ele pode ser comparado com o prazer carnal. Pode ser no mesmo nível, mas ele é uma coisa além, é espiritual. Agora, ele pode ser comparado ao carnal, porque o carnal também é muito forte. Não é que ele seja carnal. Eu acho assim, ele é tão forte quanto o carnal, mas ele transcende. Porque ela estava vendo Deus. Ela teve um prazer espiritual, ela estava visualizando Deus. Pelo amor de Deus. Ângela, eu estou explicando exatamente isso. O êxtase é uma coisa que transcende o físico, ele vai além. Quer dizer, ele vai além, é um prazer tão grande, tão grande. Agora, a pessoa pode achar que ele se confunde com o que a pessoa sente no carnal. Mas a polêmica também é que ele fez aquela escultura que ela está com a expressão de quem está tendo orgasmo, e causou polêmica. Ela está com os lábios abertos, olhos semicerrados, muito bem feito, né? O Bernini. Então, ele causou polêmica. Há quem olhe e diga, ela está tendo orgasmo. E há quem olhe e diga, não, isso é um êxtase. Depende de quem olha. Depende de quem olha. É o problema interpretação. É uma interpretação. Mas o que eu digo no final, botando isso de lado, a gente tem que admirar a obra de arte, porque ela é divina. Se é carnal, se é espiritual, claro. Não importa. Isso aí não interessa. Isso aí não interessa. Exatamente, eu estava questionando que houve polêmicas, ainda existe, mas isso não importa. Importa As que é pessoas menos espiritualizadas vão achar que é carnal. E os que são mais espiritualizados, que acham que está vendo Deus mesmo, vai achar que é o que a minha enquete está me respondendo. Está explicado. É o que a minha enquete está respondendo. A minha enquete está respondendo isso aí. Ana, quando você me perguntou, eu não sabia da história, nem que era uma santa. Quando eu olhei para a imagem, eu vi um anjo com a flecha e vi a expressão do rosto dela, eu imaginei um prazer espiritual como se ela estivesse vendo Deus. Eu imaginei sem nem saber da história. Eu não sabia nem que a mulher era santa. Eu não sabia. Ângela, mas há quem diga que ali é o Cupido. O Cupido flecha no coração. Mas não interpretei dela. como Cupido, não. Eu estou dizendo que há quem diga. Há quem diga. Há quem diga que é um orgasmo. Há quem diga que é um prazer espiritual. Depende de como a Gorete disse. Depende do quem tá olhando. O olhar é de quem olha. Exatamente. A interpretação é de quem olha. É de quem olha. Não interessa. Interessa é olhar a obra de arte como perfeita, divina. E ela é maravilhosa. Muito bonita. Só isso. É obra-prima dele, do Bernini, obra-prima. Impressionante. Então, é isso aí. Então, boa noite. Boa noite. A Tutalé.
Eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. Tá. Tchau.